Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um projeto bem diferente. Não tem muito uma correlação com o personagem de fato que exista, mas é um projeto mais mecatrônico, mais eletrônico. Basicamente um cinto giratório onde os LEDs devem girar ao redor do corpo, né? É um projeto bem interessante e diferente, mas vamos pensar no jeito de fazer, tá bom? Então, não deixe de se inscrever, curta também esse vídeo e compartilhe com os seus colegas e amigos aí do meio cosplayer que gostam de ver esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Bom, depois de pensar bastante no computador e no CorelDRAW, fiz uma série de testes, como vocês podem ver. Tudo isso aqui é teste. Mas, basicamente, eu imaginei um motorzinho acoplado nessa parte aqui, onde ele gira uma engrenagem. Isso aqui é feito na cortadora laser, como vocês já viram várias vezes aqui no canal. E essa engrenagem gira outras engrenagens, né? Nesse caso aqui foi só um protótipo. A engrenagem menor que vai estar acoplada no motor e a engrenagem maior vai estar acoplada no cinto de fato, né? E aí quando eu ligo ela aqui no positivo e no negativo do motor, ele gira a minha estrutura. E aí qual é a ideia, né? Isso aqui vai ser um círculo, a pessoa vai estar aqui no meio e o círculo vai estar aqui ao redor, no perímetro da pessoa, a altura da cintura, que vai girar uma outra engrenagem maior. E aí, nesse caso, a engrenagem maior que vai estar acoplada nos LEDs. Bom, eu cortei ali na impressora várias partes da engrenagem, essa engrenagem aqui que vocês podem ver, e ela que vai estar acoplada nessa aqui, né? Uma vez que isso aqui girar, ela vai girar também. Mas a ideia seria eu colocar outra engrenagem aqui em cima, enquanto essas aqui estão sendo giradas pelo motor, vai ter uma outra estrutura aqui embaixo, uma engrenagem aqui em cima, e essa que vai estar em contato com esse disco, né? E aí a ideia é que eu fiz uns buraquinhos aqui para facilitar aqui, colocar os LEDs, enfim, vocês vão ver como é que vai ficar. Bom pessoal, eu fiz aqui a estrutura básica, que vai ficar apoiada a nossa roda dentada, né? Então essa roda aí dela girar aqui assim, e essa aqui ficar embaixo dessa roda dessa forma aqui. Então vai ter outra partezinha aqui, essa aqui vai ser apoiada aqui, e ela vai girar com a engrenagem que vai ficar aqui. Aí a ideia é colocar uma outra engrenagem aqui, para ela não sair do eixo, né? Bom pessoal, eu finalizei a parte básica, coloquei um pedacinho aqui de madeira para deixar a correia no lugar. Eu ainda quero botar aqui também. E uma dica interessante que eu acho legal para quem está usando MDF para fazer estruturas mecânicas é usar isso aqui. E pessoal, se vocês querem produtos e peças eletrônicas, também filamentos para sua impressora 3D, não deixe de acessar o site robocore.net, o link está aí na descrição, e usar o meu cupom de desconto Diego Atelier, também está aí na tela e na descrição. Você vai ganhar 5% de desconto e vai conseguir adquirir todos os equipamentos e componentes eletrônicos que você precisa para o seu projeto. Então não deixe de conferir robocore.net e use meu cupom Diego Atelier. Usar óleo de máquina, né, na madeira, espalhar um pouco esse óleo que ele fica com essa cor aqui, só que fica bem mais escorregadio. E o atrito que é criado entre as madeiras não atrapalha tanto, né? Então aqui eu coloquei aqui, por exemplo, essa roda. Quando eu uso esse óleo, ele se movimenta melhor. Ele ainda está enganchando porque eu preciso colocar esses calços aqui, tá cortando na máquina. Daí quando eu colocar aqui e aqui, vai ficar melhor, né? Essa é a parte de cima, que eu vou colocar assim, né? E testar tudo, né? Ver se
tudo funcionar do jeito que eu espero, né? Porque essas partes mecânicas são sempre um pesadelo para fazer funcionar certinho. Bom, vamos continuar trabalhando. Bom, pessoal, depois de um certo trabalho, eu colei aqui as baterias. Primeiro eu comprei vários packs, né, de baterias de 12 volts. Aqui eu abri uma, né, justamente para tirar o circuito que estava aqui em cima, e coloquei as pilhas aqui para ele rodar na engrenagem, né, como vocês podem ver. E coloquei o circuito aqui que eu precisava, né? O step down, botãozinho de ligar e desligar, e aqui embaixo a plaquinha PNC que é usada justamente para carregar essas pilhas. Então, para carregar elas, eu botei aqui. Isso aqui precisou ser feito justamente porque esse LED, que é o tipo de LED de fio de fada, né? Ele fica aqui preso na roda. Então ele vai girar, e aí, para eu não ter que ficar fazendo nenhum tipo de trilho, eu coloquei toda a circuitaria na própria roda que gira, então tudo gira juntos. O interessante desse LED aqui é porque eu coloquei a conexão, eu nem mexi no circuito dele, continuei com a conexão USB, eu só coloquei mesmo para ficar bem simples, né, a conexão. Mas o interessante dele é que ele tem uma conexão Bluetooth, então basta baixar o aplicativo que está nesse QR Code aqui que o LED funciona. Então olha só, quando você liga aqui, o LED funciona. No caso, tem um botãozinho aqui embaixo dele que quando eu aperto ele muda de cor também. E aí depois eu mostro para vocês o aplicativo, né, no celular funcionando. Então agora uma parte considerável desse projeto foi feito. Eu só preciso colocar a parte de cima, mas antes de fazer isso eu quero testar a potência da bateria que vai alimentar esse motor aqui, que é o motor que vai girar tudo isso aqui, né? Eu coloquei uma caixa de engrenagem, não, uma menor que gira uma maior, e para aumentar a força, né, o torque. Então vamos ver se esse motor vai dar conta. Se não der conta, eu vou ter que pensar em outra forma, ou então aumentar a potência desse motor ou a quantidade de baterias para ele ligar. No caso desse motor aqui, vão ser baterias separadas. Vou colocar algumas baterias também. Então, pessoal, coloquei aqui a bateria do motor. Eu tive que fazer alguns ajustes porque estava muito rápido. Eu consegui fazer uma caixa nova de transmissão aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro tem algumas engrenagens. E aí, qual a ideia? Antes eu estava lidando, deixa eu virar aqui. Antes eu estava mexendo com o motor, coloquei uma cola aqui. Estava mexendo com o motor de baixa rotação, e aí eu mudei para esse de alta rotação para aumentar o torque dele, que eu achei que ia ficar mais fácil de configurar do que o contrário. Então eu coloquei aqui uma engrenagem de 10 dentes, que roda outra de 30 dentes, e aqui outra engrenagem de 6 dentes. E essa engrenagem de 6 dentes que vai girar toda a parte do anel. Então, como vocês podem ver, o que eu estou fazendo aqui é posicionar a parte eletrônica básica do motor, a parte de eletrônica do anel
continuou sendo aquela lá. A única coisa que eu vou fazer depois é tampar um pouco. Bom, pessoal, eu finalizei a parte de eletrônica, tá um pouco bruto, né? Vocês podem ver aqui, eu estou usando fita crepe para fazer as conexões, mas a ideia é que eu coloque fechos aqui, né, e ali também, para a gente conseguir fazer a estrutura aí para cima e para baixo de uma maneira mais confortável para quem vai vestir. Eu liguei aqui o dispositivo, e aí o que é interessante é que com o celular eu consigo fazer a ligação dos LEDs. Eles estão bem clarinhos ali porque o sol está batendo de frente, né? Mas a ideia é que eu consiga controlá-lo com o celular. Como vocês podem ver, não sei se dá para ver muito bem ali do vídeo. Vamos fazer finalmente o teste com a máquina. Eu botei um botãozinho de ligar e desligar, igual esse aqui. Bom, como vocês podem ver, o negócio está girando bem. Eu já fiz toda a estrutura de madeiramento que eu precisava fazer. Eu acho que está na velocidade correta. Estava na velocidade muito alta, né? Então eu reduzi um pouco, porque eu aumentei a potência do motor com a caixa de engrenagens. E agora eu acho que a gente pode partir finalmente para o acabamento e depois para a costura desses fechos aqui. Então, mostrando de maneira mais detalhada, aqui tem os dispositivos, as baterias da parte dos LEDs, e esse carinha aí é o que reduz a voltagem que sai das baterias. No caso, estou usando 2 packs de 12 volts, então tem bastante energia indo para esse motor. Aqui é o botãozinho de liga e desliga e o mecanismo de recarregar as baterias dos motores. Para conseguir um pouco de estabilidade, eu coloquei as baterias aqui embaixo. Como vocês podem ver, as baterias estão distribuídas embaixo da parte da madeira, né? Justamente para ter um pouco mais de estabilidade e distribuição de peso. Usando um arquivo que eu achei na internet, eu modifiquei ele e fiz esses pequenos spikes de gelo aqui, como vocês podem ver. Eu colei eles também com cola quente na fita LED, e depois que eu adicionei eles na estrutura, o motor perdeu um pouco o torque. Então, o que eu precisei fazer? Antes o motor ele vinha até aqui, então ele rodava essa engrenagem, rodava essa, e aí fazia a estrutura funcionar. Só que aí, como eu tinha um redutor aqui, uma caixa redutora, mesmo assim ela não conseguia dar conta do peso do motor e vencer o arrasto, né? Vencer o atrito. Então eu precisei aumentar mais uma camada aqui de engrenagens. Essas daqui, né, já foram feitas todas com uma impressora 3D, e eu coloquei o motor aqui, como vocês podem ver, que aí sim ele consegue girar a estrutura toda. O restante eu mantive. Eu também tinha pensado em colocar uma parte de EVA aqui, mas eu acho que ia ficar muito grande a estrutura, né? Então eu achei melhor fazer dessa forma. A parte dos LEDs continua a mesma. Como vocês podem ver,
e pintei de preto para ficar mais discreto possível. Eu deixei a abertura aqui do regulador de tensão para aumentar e diminuir a velocidade, os botões de liga e desliga e também os conectores, né? A única coisa que falta agora é colocar os fechos aqui nas correias para facilitar a regulagem junto ao corpo e a vestimenta e gravar. Eu vou mostrar para vocês também uma coisa interessante, que é a usabilidade do LED com o celular. Então, utilizando o celular aqui, eu já liguei o LED, eu consigo ligar e desligar pelo celular e mudar as cores, como vocês podem ver, inclusive adicionar alguns efeitos, enfim, é bem legal esse tipo de LED. Ele já vem com essa capinha, então o circuito ele já está aqui dentro, mas nesse caso, como a pessoa que encomendou vai usar branco, eu vou deixar branco aqui para finalizar a gravação, mas eu consigo mudar as cores usando o celular. Isso é bem legal.